Olá, eu sou Flávia Alencar, eu sou oncologista clínica e estamos hoje aqui no grupo do envelhecimento ativo para tentar falar um pouquinho sobre câncer, tá? Tentar mostrar um pouco sobre prevenção, quais os sinais precoces, né, os sintomas e sinais mais precoces que a gente pode ter. Tá? Eu agradeço inicialmente, tá, em nome da doutora Ellen, o convite para mais uma vez estar participando aqui com vocês. É sempre uma honra. Tá? Infelizmente dessa vez não vai ser pessoalmente, que a gente sempre tem umas trocas muito gostosas, eu aprendo muito com vocês, mas eu vou estar aqui à disposição. Então, eu sei que não vão faltar outras oportunidades para a gente estar junto pessoalmente e conversar melhor. Então, hoje vamos falar um pouco sobre esses sinais precoces do câncer e as ações individuais que a gente pode fazer como prevenção ao câncer. Eu sempre gosto de trazer esse quadro, tá? É um quadro de Edward Munch. E eu acho que ele traz um pouco do espírito quando a pessoa tem um diagnóstico de câncer. Quando a gente recebe o diagnóstico, você tem câncer, né? A sensação do desespero, de estar sozinho, né? De se sentir só, diferente das outras pessoas. As pessoas ficam distantes, você se sente sozinho, você se sente em cima de uma ponte, prestes a pular daquela ponte. Então, eu acho que traz um pouco essa angústia, né? O câncer traz muito essa sensação de que é um sinônimo de morte. Mas o que eu quero nessa apresentação de hoje é tentar exatamente mostrar o contrário. Que se a gente tenta descobrir isso cada vez mais cedo, se a gente faz medidas preventivas, a gente pode sim mudar esse rumo aí do câncer, tá? E a primeira coisa que a gente gosta de trazer são números, tá? Esses são dados da Organização Mundial de Saúde, que previam que em 2020 nós íamos ter mais de 19 milhões de novos casos de câncer por ano, com 10 milhões de óbitos, tá? Para 2040, esses números são ainda maiores. A estimativa é de um aumento de quase 50% em cima desses valores, tá? Chegando a quase 30 milhões de novos casos de câncer por ano, tá? Diagnosticados no mundo. E aí chama atenção para o nosso Brasil. Então, os países que são com baixo índice de desenvolvimento ou índice moderado de desenvolvimento humano, que se chama, que é o IDH, esses países, na verdade, essa incidência, na verdade, ela é prevista para quase duplicar, tá? Um aumento de quase 95% nessa incidência de novos casos. No Brasil, nós temos quase 500 mil novos casos de câncer por ano, tá? Diagnosticados, com exceção dos cânceres de pele e não melanoma. E daí os mais frequentes, mais incidentes entre os homens é o câncer de próstata, em primeiro lugar. Depois a gente tem um câncer cólon retal e a gente tem um câncer de pulmão em terceiro lugar. Logo, nas mulheres, o primeiro lugar em incidência é pelo câncer de mama, tá? Seguido pelo câncer coloretal e, em terceiro lugar, o câncer de colo de útero. Aqui no Nordeste, a gente tem uma particularidade que o câncer de colo de útero ele chega a ser mais frequente, mais incidente do que o próprio câncer coloretal, tá? Diferente do Sudeste e do Sul. Então, assim, o risco de você vir a desenvolver um câncer não é desprezível. Se a gente considera os homens, um a cada cinco homens, no decorrer da sua vida, vai ter um diagnóstico de câncer. E uma a cada 6 mulheres, ela também vai ter esse diagnóstico de câncer no decorrer da sua vida. E por que trazer isso para vocês? Tem alguma particularidade do câncer em idosos? Sim, tá? Primeiro que a incidência, essa frequência é muito maior. Então, se a gente não tem dados brasileiros, a gente vai usar estimativas dos Estados Unidos, e existe uma incidência estimada de uma pessoa a cada 700 indivíduos, aos 25 anos de idade. Se eu pegar 700 indivíduos com 25 anos de idade, um deles vai ter o diagnóstico de câncer. Se eu imagino os idosos acima de 65 anos de idade, essa incidência é muito maior. É um indivíduo a cada 14 pessoas com mais de 65 anos. Então, é uma coisa que a gente tem que se preocupar muito, essa incidência é muito alta. Na Europa são estimados quase 500 mil novos casos de câncer em idosos por ano, tá? 60% de todas as mortes por câncer, elas são em idosos, então tudo isso vai chamando a atenção para a gente estar tratando e informando vocês também e trazendo esse conceito de prevenção. A chance de morrer por câncer aos 80 anos de idade é cerca de 1000 vezes maior do que uma pessoa de 40 anos morrer por câncer. Então, tudo isso chama atenção. E por que essa incidência é tão mais alta nos idosos? A gente tem algumas explicações para isso. A primeira delas é, lógico, uma exposição prolongada aos agentes cancerígenos. Então, se a gente sabe que tem fatores ambientais que podem estar relacionados ao desenvolvimento do câncer, quanto mais anos vividos, mais exposição e daí mais chance de vir a desenvolver o câncer. E a outra coisa é a nossa carga genética. Então, é como se as nossas células que estão
frequentemente preparadas para, se a gente tem uma mutação no DNA ali, o DNA mesmo já corrige isso, com o passar do tempo, a célula vai envelhecendo e esses mecanismos de defesa que a gente tem contra as mutações, eles vão falhando. E acontece com mais chance, uma chance maior de vir a desenvolver o câncer, tá? Pela própria também imunocompetência da gente também está relacionado. Hoje em dia, cada vez mais a gente entende um pouco desse nosso sistema imune, a importância do sistema imune no desenvolvimento do câncer. Tanto é que muito se avançou no conceito de imunoterapia, tá? Mas isso são coisas mais específicas. A ideia aqui é tentar trazer um pouco o conceito de prevenção. Porque o diagnóstico, quando a gente vê o nosso dia a dia, infelizmente, são essas imagens, né? A gente só diagnostica, a maior parte dos pacientes, eles são diagnosticados em fase avançada da doença. Então, a gente quer tentar trazer um pouquinho esse conceito da doença. Se a gente imaginar que a doença, para estar apresentando sintomas, esses sintomas só vão aparecer normalmente numa fase muito avançada da doença. A maior parte dos tumores, dos cânceres, eles são pouco sintomáticos, eles não trazem muitos sintomas. Quando vai aparecer algum sintoma é porque a doença já está maior, já mais avançada, e isso diminui a chance de cura. Então, quanto antes a gente descobrir esse diagnóstico, melhor a chance de cura, maior a chance de cura, melhor o prognóstico. Quais seriam alguns sinais e sintomas que a gente que podem estar relacionados ao câncer? Eu acho que vale chamar a atenção de que eles não são específicos, né, só para o câncer. Não é porque eu tenho uma perda de peso que eu tenho câncer. Existem outras causas disso. Mas são sinais, sintomas que se cada um de vocês, ou alguém, um conhecido, algum familiar, está sentindo isso, o mais correto é procurar uma consulta médica, uma orientação médica, dizer o que está sentindo, porque esses sintomas, junto com outros, né, ali, eles vão ser investigados para tentar saber se aquilo ali é um câncer mesmo ou pode ser outro sintoma. Mas a ideia é estar só sensibilizando, mostrando quais os possíveis sintomas para vocês estarem buscando essas informações depois, individualmente, com o seu médico, tá, de acompanhamento. Então, podem acontecer sinais e sintomas gerais, como perda de peso, diminuição do apetite, febre, fadiga, o cansaço, uma moleza no corpo, né? Dor também pode acontecer, bem como o aparecimento de tumores, aumento de volume, né? Aquelas ínguas que aumentam. Então, toda a íngua que aumenta e permanece por mais de 3 semanas, essa íngua, vamos dizer assim, esse aumento de volume, ele deve ser investigado, tá? Então, isso, procurar um médico para procurar o que isso pode significar. Quando a gente tem alterações do hábito intestinal também, então, ou alterações urinárias, isso também pode estar chamando a atenção. Então, se eu tenho uma constipação prolongada, meu intestino sempre funcionava regularmente, agora eu vivo com constipação, ou eu tenho uma alteração desse ciclo, então eu tenho uma alternância de diarreia e constipação muito frequente, isso pode ser um indicativo de um câncer de intestino, tá? Que é o de cólon e de reto, que a gente chama. Bem como, se eu tenho hematúria, que é o sangramento na urina, se eu tenho um ardor, um incômodo na urina, uma urina que você vai de pouquinho em pouquinho várias vezes ao dia, que é essa polaciúria, isso pode significar que o indivíduo pode ter um câncer de próstata, um câncer de bexiga. Então, qualquer um desses sintomas, procurar uma orientação médica para investigar melhor. Feridas que não cicatrizam, tá? Então, se eu tenho uma ferida na boca, na mucosa, na pele, né, uma ferida que pode sangrar, uma ferida que não cicatriza, passado 2 semanas, 3 semanas, essa ferida tem que ser investigada, ela pode ser um câncer, tá? Então, na boca mesmo, às vezes a gente tem uma prótese mal posicionada, e esse trauma crônico ali da prótese, em cima da gengiva, né, da bochecha, esse trauma crônico pode levar ao aparecimento do câncer, tá? Indivíduos que são tabagistas e etilistas, isso é ainda mais importante. A gente tem que valorizar ainda mais essas feridas que podem estar acontecendo. Tanto na região também de cavidade oral, como região genital também, tudo isso é importante a gente estar valorizando essas feridas que não cicatrizam. Essas placas e manchas brancas, que às vezes é bem comum também, tanto em região vulvar quanto em região de cavidade oral, elas são lesões que a gente chama pré-cancerígenas. Elas podem vir a se desenvolver, né, num câncer se elas não forem tratadas. Por isso que é importante procurar um médico, tá? E chama atenção, mais uma vez, para os indivíduos tabagistas que têm essas lesões. É mais um fator de risco para estar buscando a orientação médica. Sangramentos não usuais, tá? Então, se eu tenho uma tosse com expectoração, né, hemorrágica, eu tenho que chamar atenção. Isso pode ser um câncer de pulmão, um câncer de esôfago, às vezes.
né? Se eu tenho um sangramento nas fezes, né? Seja um sangue vivo, pode ser ali um câncer de reto, de intestino, ou às vezes até aquele sangue mais escuro, aquelas fezes em cor de Coca-Cola, cor de borra de café, que já, na verdade, teu sangue já foi digerido, né? Isso também pode ser um câncer de estômago, pode ser um câncer de intestino, a gente tem que estar investigando isso aí também, tá? Um sangramento pela vagina, um sangramento transvaginal, pode ser um câncer de colo de útero, um câncer de endométrio, que é aquela camada interna do útero, né? Um câncer de vulva, né? Que é a região interna ali da vagina. Então, procurar seu ginecologista, seu clínico geral, para estar buscando, levando essa queixa que você tem, tá? A hematúria, que a gente já tinha conversado, que é o sangramento na urina, tá? Pode ser relacionado a um câncer de bexiga, de próstata, um câncer de rim, tá? E o sangramento, às vezes, pelo mamilo, que a gente chama, às vezes, um pouco de secreção sanguinolenta, às vezes, né, serossanguinolenta, às vezes. Essa descarga papilar, esse sanguezinho ali pelo mamilo, ele pode estar relacionado, sim, ao câncer de mama também, tá? Sempre qualquer espessamento ou nódulo, eles devem ser investigados para câncer também, tá? Então, por isso se indica fazer o autoexame da mama para você buscar, né, algum espessamento, alguma nodulação na mama, e como nos testículos, na pele, em qualquer outra localização. Se tem um nódulo que surge, buscar essa ajuda, né, essa orientação médica, tá certo? Outras alterações também, que também podem estar relacionadas ao câncer de mama, nessa alteração de pele, né, uma vermelhidão na pele da mama, uma descamação, a inversão do mamilo, se o mamilo antes era para fora, ele inverte, tudo isso tem que estar buscando ajuda médica, porque isso pode ser um câncer de mama também. Disfagia. Disfagia é dificuldade de engolir. Então, se você começa a ter dificuldade para engolir o alimento sólido, depois vai o pastoso, vai ficando com dificuldade. Então, a gente tem que pesquisar câncer de esôfago, câncer de faringe, de laringe, tudo isso pode estar relacionado a essa causa, tá? A outra coisa é aquela sensação de empachado, que chama, essa sensação de plenitude gástrica, essa sensação do empachado ou de vômito logo após a alimentação. Isso a gente também tem que estar investigando o câncer de estômago, né, de esôfago, né, a perda de peso. E aí você vai somando os outros sintomas juntos. Você está perdendo peso, né, tudo isso a gente vai ajudando a formar esse diagnóstico. Câncer de pele, a gente vive num país de sol o ano inteiro, então chama atenção, e o câncer de pele é o câncer mais comum, mais incidente. Então, qualquer lesão na pele, manchinha, sinal na pele, que tiverem algumas alterações, essas alterações elas podem estar nos levando a pensar se aquilo pode ser um câncer ou não. Então, é a regra que a gente chama do ABCD, né? Então, se ela é assimétrica, se ela é irregular, as bordas dela são irregulares, não é bem redondinha, tá? Então, se ela tem uma alteração de cor, ou se ela tem mais de uma cor na própria lesão, se ela tem um diâmetro maior que 6 milímetros, né? Ou se surgem novas lesões, se ela muda o aspecto dela, tudo isso vai valer a pena procurar um dermatologista para ele fazer um exame minucioso e tentar identificar se isso pode ser ou não um câncer de pele. Uma tosse persistente, uma rouquidão, esses também são sinais que isso pode ser um câncer de pulmão, de laringe, né? Isso é importante. Então, a gente falou muito dos sinais, né, que poderiam, né, o que o câncer poderia estar mostrando ali. Mas eu quero também hoje discutir um pouquinho diferente com vocês. Eu quero saber o que a gente pode fazer para prevenir o câncer, né? Na verdade, a primeira pergunta é: o câncer pode ser prevenido? E aí eu digo que sim, tá? A própria Organização Mundial de Saúde estima que 40% de todos os tipos de câncer, eles podem ser preveníveis, com as medidas, com os hábitos de vida que a gente vai estar tomando, tá? Então, cabe nós, cada indivíduo, cuidando da sua própria saúde. E aí eu também chamo a atenção que, lógico, vocês vão estar cuidando da própria saúde, mas vocês também são multiplicadores de informação. Então, a ideia que a gente traz aqui, um pouco da informação, é de vocês estarem ajudando a espalhar, a multiplicar essa informação. Vai avisar ao filho, ao vizinho, ao neto. Então, a ideia é a gente estar... Quanto mais informação, né, a gente trouxer sobre prevenção de câncer, é a melhor coisa, porque a gente vai conseguir evitar o surgimento do câncer e, se surgir, a gente surgir, né, numa fase muito mais inicial, mais precoce. Então, isso é fundamental. Então, muito já se sabe sobre o autoexame da mama, talvez seja uma das coisas que são mais divulgadas na imprensa, tá?
Mas, assim, eu chamo a atenção que a gente tem que estar sempre se vendo, se examinando. Então, é a pele que vai surgir alguma alteração, se surgiu. A gente vai ver a nossa cavidade oral, vai escovar o dente lá bem, vai ver. Vai procurar um dentista regularmente, uma vez por ano. A gente vai procurar o seu clínico geral, o seu geriatra, pelo menos uma vez por ano, para fazer, né, fazer um exame físico, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que se eu tenho um nódulo na mama, uma pessoa normal, se for fazer o autoexame da mama, ela só vai conseguir perceber aquele nódulo quando ele está em torno de 2 centímetros, tá? Se você for numa consulta médica, o exame do médico lhe examinando, ele já consegue descobrir esse nódulo, como a gente tem uma perspicácia melhor, a gente palpa muito tudo aquilo, então às vezes a gente vai conseguir palpar nódulos menores, em torno de 1 centímetro. Mas aí depois tem as indicações de fazer os exames de rastreamento, que a gente chama, de acordo com a idade, sexo, os fatores de risco. Então, por exemplo, uma mamografia, ela pode ver nódulos de 0,5 centímetro. Então, lógico que o autoexame da mama é importante, mas, como eu tinha dito, o indivíduo só vai descobrir, às vezes, uma lesão está de 2 centímetros. Eu quero descobrir essa lesão mais inicial ainda. Então, a busca pela informação médica, né, de fazer os exames quando indicados, isso também vai ter papel, sim, nesse diagnóstico precoce do câncer, tá? Essa curva aqui, ela mostra, né, a primeira projeção na curva superior dela, seria se a gente descobrisse a mortalidade por câncer, vamos dizer assim, no mundo, tá? De acordo com o passar dos anos, se a gente não fizesse nada, né? Então, você vê que é uma curva ascendente, ela só vai subindo. Se a gente tem as medidas de prevenção, já é o quadradinho aqui amarelo, a gente consegue ver que com as medidas de prevenção a gente consegue já diminuir a quantidade de mortes, né? A mortalidade por câncer no mundo a gente consegue sim reduzir só com as medidas de prevenção. Se a gente tem a incorporação das medidas de prevenção e essa otimização no tratamento, que a gente cada vez mais avança, né? Na medicina a gente vem avançando nos tratamentos, a gente consegue e muito reduzir a mortalidade do câncer. Então, a ideia é fazer com que o câncer seja uma doença curável. Talvez você tenha e você consiga tratar e curar aquele paciente com câncer. E não está diminuindo cada vez mais, né, os óbitos, né, as mortes por câncer. Esse é o nosso objetivo. E quando a gente fala em prevenção de câncer, a primeira coisa que a gente tem que falar é o cigarro. Não tem como para onde a gente fugir isso aí, tá? O cigarro tem mais de 4.700 substâncias tóxicas, tá, para o nosso organismo. Vai ter as coisas que a gente menos imagina dentro de um cigarro. A gente tem formol dentro de um cigarro, a gente tem naftalina, a gente tem componente de veneno de rato dentro de um cigarro, a gente tem amônia, a gente tem muitas substâncias tóxicas e algumas dessas substâncias elas são cancerígenas. Então, 60% das mortes evitáveis por câncer, elas estão relacionadas ao tabagismo, tá? O tabagismo não está só relacionado ao câncer de pulmão, como muita gente pensa. Ele está relacionado ao câncer de boca, de orofaringe, de esôfago, de estômago, câncer de bexiga, né? Então, e além de outras doenças cardiovasculares todas, né? Aborto, prematuridade, doenças cardiovasculares, ele tem muitas outras implicações, outras doenças que também estão relacionadas ao tabagismo. Se a gente imaginar, o tabaco é um fator de risco para 6 entre as 8 principais doenças que causam morte no mundo. Então, das 8 principais doenças que causam morte no mundo, 6 delas estão relacionadas ao cigarro, ao tabaco. O cigarro mata uma pessoa a cada 6 segundos no mundo. É muita gente, são muitas mortes relacionadas ao cigarro, tá? 90% de todos os cânceres de pulmão, eles estão relacionados, sim, realmente ao câncer de cigarro, ao tabagismo, tá? E outros, como a gente já falou, de pâncreas, de esôfago, de cabeça e pescoço, né? Em relação às mortes pelo cigarro, a gente se estima que para o ano de 2030, 2025, 2030, vão existir 3 milhões de óbitos relacionados ao cigarro nos países desenvolvidos e 7 milhões, mais do dobro, nos países em desenvolvimento, como o Brasil, tá? 1/3 desses óbitos vão ser relacionados ao câncer, tá? Então, não tem outra mensagem, é parar de fumar. Não tem que reduzir, mas eu estou reduzindo, eu estou diminuindo. A ideia é parar. Não pode fumar e isso, tá? Isso é fundamental. O tabagismo passivo, a gente sabe que tem sim risco, aumenta o risco também de câncer, tá? Os cigarros eletrônicos, que também se fala, tá? Eles têm, lógico, um risco menor, mas eles também têm substâncias cancerígenas e eles também estão relacionados ao risco de câncer, tá? Então,
Primeira conduta é parar de fumar, tá? Para isso, hoje em dia, a gente tem ajuda, né? Então, existem os serviços de cessação, são grupos de apoio de cessação do tabagismo, tá? Com psicólogo, com fisioterapeuta, com médico, que usa o chiclete, que usa o adesivo, que usa medicações para estar ajudando o indivíduo que quer parar de fumar. Mas a primeira coisa é o indivíduo querer, né? Só depende de cada um. Aqui a gente vai estar discutindo algumas dicas, vamos dizer assim, de prevenção do câncer, tá? Eu trouxe uma cartilha que é do Instituto Nacional do Câncer e ela vai estar norteando a gente um pouco nessas medidas de prevenção que a gente pode fazer, tá? Individuais para combater, para diminuir a chance de vir a desenvolver um câncer no decorrer da sua vida. A primeira coisa é o controle do peso, tá? Então, a redução do peso, o controle da obesidade, evitar o sobrepeso e a obesidade, isso a gente já sabe que essas doenças, né, o câncer ele está relacionado ao sobrepeso e à obesidade. E como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, tentar buscar essa atividade física, incorporar a atividade física no dia a dia. Então, a atividade física e a alimentação, lógico. Se a gente tem uma alimentação com alimentos frescos, frutas, legumes, né? Os cereais, a gente controla o uso dos alimentos embutidos, processados, tudo isso a gente vai estar trazendo um ganho para a nossa saúde para evitar o sobrepeso. Então, atividade física e alimentação, tá? A segunda recomendação, a segunda dica para se prevenir contra o câncer é a atividade física, né? Então, o sobrepeso ali está muito relacionado à atividade física. O que se recomenda de atividade física? A Organização Mundial de Saúde recomenda que seja pelo menos 150 minutos na semana, ou seja, 30 minutos diários, vamos dizer, todos os dias, pelo menos umas 5 vezes por semana. Alguns dizem que 40 minutos, 4 vezes por semana, você também estaria, né, atingindo esses níveis. O que é mais importante é começar devagar, é dar o primeiro passo. Então, muitas vezes, não vai conseguir fazer tudo, não gosta, mas é tentar buscar. Primeira coisa, buscar uma atividade física que lhe traga prazer. Eu gosto de dançar, eu gosto de jogar voleibol, eu gosto de fazer ginástica. É tentar buscar alguma atividade física que lhe traga prazer, que você goste, que aquilo às vezes se torna um hábito mais prazeroso e isso vai mais fácil, vai mais frequente. Então, às vezes buscar ajuda, companhia para fazer isso, né? Seja um vizinho, um parente, um amigo. Se tem a companhia, aquilo ali fica mais fácil, aquele hábito se torna mais prazeroso e mais regular, que esse é o nosso objetivo. Então, fazer pelo menos esses 30 minutos, como a gente tinha dito. E às vezes são pequenas atividades, pequenas mudanças de vida que isso já ajudam. Então, em vez de pegar um elevador, vai subir de escada. Em vez de descer no ônibus ali, naquele ponto que é bem na minha calçada, vai descer 2 pontos antes, vai tentar dar uma caminhada. Né? Então, vou na padaria a pé, ao invés de ir de carro. Então, tudo isso a gente sabe que vai ajudando. Sei que vivemos um momento, né, único, né, no meio dessa pandemia, mas vamos tentar buscar, justamente até dentro de casa, a gente consegue estar buscando se exercitar um pouco mais, ao invés de só ficar sedentária numa televisão. Né? Então, é buscar tentar o mínimo de atividade física que você consiga fazer durante o dia. Tudo isso vai se somando e já vai ajudando. Isso é uma reportagem que diz, isso até para a gente é legal, porque mostra que, na verdade, essa conscientização dentre os idosos, isso existe, né? Então, essa estimativa aqui diz que 50% dos idosos praticam atividade física diariamente, né? No Brasil, a gente não vai ter esses dados aí mais recentes, mas fica a mensagem, que eu sei que o idoso ele tem esse comprometimento. E, assim, eu chamo a atenção até também aqui para a rede feminina, né? Então, muitas elas fazem a caminhada das vitoriosas, que são as pacientes que venceram contra o câncer, elas promoviam esses atos. A própria Santa Casa também faz a nossa corrida, né, anual, que ano passado, infelizmente, não tivemos por causa da pandemia, mas a Santa Casa sempre estimula isso. Tem outras operadoras de saúde que também fazem ginásticas laborais, né, na praia, faziam umas ginásticas, né, uns exercícios. Empresas que às vezes também fazem a ginástica laboral. Então, ter esse apoio também, isso é muito importante também. Uma outra recomendação que a gente traz, que está relacionado à prevenção do câncer, é o consumo, né, a gente limitar, a gente diminuir esse consumo de alimentos que promove esse ganho de peso, esses alimentos energéticos, quando tem uma alta densidade energética, né?
Então, a gente vai limitar esses fast foods, né? A gente vai tentar limitar, vai estimular a alimentação a alimentação com produtos de origem vegetal, tá? Então, frutas, legumes, hortaliças, né? Cereais, tudo isso a gente estimula isso. O ideal é que a gente coma pelo menos 6 porções diárias entre frutas e legumes, eu vou chamar essa atenção mais na frente. E aqueles alimentos de consumo, aqueles alimentos de origem animal, o ideal, a Organização Mundial de Saúde recomenda que tenha esse consumo moderado, tá? As carnes vermelhas a gente vai tentar comer 3 vezes por semana. A gente vai tentar evitar o consumo daqueles alimentos defumados, processados. Então, o salame, a mortadela, o presunto, a salsicha, tudo isso a gente vai tentar evitar. Então, o que fazer para tentar ter essa alimentação mais saudável? Tentar trazer cor no prato. Então, isso não tem muito segredo, não. Então, naquele arroz e feijão, vamos tentar deixar ele mais colorido, né? Você ter pelo menos esses 5 cores ali vai ajudar a tentar deixar o prato um pouco mais saudável. Como eu já tinha falado antes, a gente vai tentar comer essas 6 porções de frutas e legumes, né? No decorrer do dia, tá? O que é uma porção? É aquilo que cabe na palma da mão, só para a gente ter uma ideia do que significa isso, tá? Coisas que podem estar trazendo prazer também, né? Por que não montar uma hortazinha? Não precisa ter muito espaço hoje em dia para montar uma horta e ter aqueles temperos e produzir o seu tomatezinho, o seu tempero ali, aquilo ali vai lhe dar mais prazer para estar estimulando a alimentação saudável, tá? Isso é importante. E sem agrotóxico, que é melhor ainda, né? Então, realmente tentar evitar, a gente sabe que esses produtos agrotóxicos, eles trazem malefício à saúde também, tá? Às vezes até, como a gente diz, o sedentarismo, você vai ficar sentado ali, vai estar vendo programa de alimentação, mas que só vai trazer, né, aquele estilo de alimentação mais de fast food. Se você vai numa feira, aquilo se lhe estimula, você vai ver aquele legume ali colorido, bonito, você vai querer comprar e tentar fazer uma receita, juntar os familiares para tentar, né, todo mundo compartilhar ali, todo mundo junto, né, tá junto no fim de semana, cozinhando junto. Então, são hábitos que a gente vai mudando e que isso vai ajudando, né, a família como um todo a estar tentando se prevenir contra o câncer. Outra recomendação da Organização Mundial de Saúde em relação à prevenção contra o câncer é o consumo limitado de bebidas alcoólicas, tá? Então, a recomendação é que deve ser não mais de 2 drinks por dia para o homem e 1 drink por dia para a mulher, tá? O que é esse drink? É uma taça de vinho, é uma lata de cerveja, isso é considerado um drink, tá? É uma dose, vamos dizer assim, da bebida. Evitar também esses alimentos, como a gente já conversou, esse consumo elevado de sal, aqueles alimentos que são defumados e processados, né, salgados, aquele tipo de alimento a gente vai tentar realmente evitar, estimular mais o consumo de frutas e legumes, tá? E ali aquela questão do sal se recomenda em média, né, 6 gramas no máximo de sódio por dia. Mas isso tudo já tem alimentos que já tem sódio na própria composição dele. Então, quanto menos sal, melhor, tá? Suplementos alimentares, isso é uma coisa importante. Muita gente chega no consultório pedindo, me dê uma vitamina, me dê um polivitamínico. A gente vai evitar isso. A própria Organização Mundial de Saúde recomenda que isso seja evitado, tá? O importante é trazer uma boa alimentação, bons hábitos de vida, tá? Esse é um estudo que foi publicado numa revista internacional com mais de 160 mil mulheres, tá? E que mostrou que o uso de polivitamínicos não teve influência nem no risco de desenvolver câncer, nem no risco de desenvolver doença cardiovascular ou na mortalidade. Então, não é tomando polivitamínico que você vai estar melhor, mais protegido para não ter, né, nenhuma desnutrição, nem nenhuma doença cardiovascular ou câncer não, tá? Uma outra recomendação, lógico, um pouco mais específica, é a amamentação. A própria Organização Mundial de Saúde isso já foi comprovado e a Organização Mundial de Saúde estimula, né, a amamentação como forma de prevenção ao câncer, tá? Então, o que o nosso Ministério da Saúde recomenda são 6 meses de amamentação, né, do leite materno exclusivo, tá? Para o câncer de pele não tem muito mistério, a gente vai tentar evitar essa exposição solar, principalmente naquele horário de 10 da manhã até as 4 da tarde, tá? Então, evitar esse excesso de sol, sempre se proteger, o uso do protetor solar, do boné, do chapéu, hoje em dia
né, desses UVs que tem, as camisas UV, repor sempre esse protetor. Então muita gente passa em casa, mas não repassa, então tem que ser repassada a cada 3, 4 horas. Às vezes a gente está em casa, mas está lá a janela aberta, a porta, está entrando a radiação solar. Então o ideal é estar se protegendo sempre ali também, tá? E eu finalizo essa apresentação de hoje com uma frase, né? Nascer é uma possibilidade, viver é sempre um risco e envelhecer, na verdade, é um privilégio. Então, eu acho que esse grupo de envelhecimento ativo, ele traz esse privilégio, faz esse privilégio ser ainda mais prazeroso ainda, né? Porque traz informação, traz qualidade de vida, traz funcionalidade. Então, esse envelhecimento é o que todo mundo gostaria de ter, né? Um abraço a todos, um beijo grande, estou sempre à disposição, estou às ordens e até a próxima, para o nosso próximo bate-papo. Beijo.